Casai-vos com as mulheres que vos aprazam, 2, 3 ou 4. Para que o homem se case com outras esposas, ele precisa de comunicar à primeira esposa e é necessário o consentimento dela. Mas na prática isso pode não acontecer como deveria. Olá pessoal, bem-vindos! Como vai? Bem-vindos ao canal Emiratizando com Ananda e hoje vamos falar sobre a poligamia. Bora? Gente, será que eu aceitei ser a quarta esposa? Fica aqui neste vídeo que vou te contar um pouco da minha história e de uma amiga minha que acabou sendo forçada a ser a quarta esposa. Hoje eu vou contar para vocês como funciona a poligamia nos Emirados Árabes. De onde vem essa tradição, o que o Alcorão realmente diz sobre isso e como é a vida de um homem que tem mais de uma esposa. Poligamia é quando um homem é casado com mais de uma mulher ao mesmo tempo. No islamismo, ela é permitida, mas dentro de limites religiosos e éticos muito claros. O Alcorão, no capítulo 4, versículo 3, Surat An-Nisa, diz assim: casai-vos com as mulheres que vos aprazam, 2, 3 ou 4, mas se temerdes não poder ser justos, então casai-vos com uma só. Ou seja, o Alcorão não manda o homem casar com várias. Ele permite, mas com uma condição que ele seja justo. E ser justo significa tratar todas igualmente, em tudo. No dinheiro, nas emoções, na atenção, no tempo e até nas roupas e presentes. Então, a ideia principal do Islã não é incentivar o homem a ter várias esposas, e sim regular algo que já existia antes da religião surgir, para evitar injustiças. Antes do Islã, no mundo árabe antigo, era comum que o homem tivesse dezenas de esposas e concubinas. Quando o profeta Muhammad trouxe o Islã, ele limitou o número máximo a 4 e exigiu que houvesse igualdade. Naquela época havia muitas guerras e muitos homens morriam, deixando viúvas e órfãos, sem sustento. Então a poligamia foi vista como uma forma de proteger as mulheres, garantindo abrigo, comida e dignidade. Ou seja, não tinha nada de luxúria. Era uma questão de responsabilidade social e solidariedade. Nos Emirados Árabes, a poligamia é permitida por lei, mas o homem precisa registrar cada casamento oficialmente e garantir os direitos de todas as esposas. Cada esposa tem direito à sua própria casa, seus filhos e o mesmo tratamento. O homem precisa dividir o tempo igualmente. Se passa uma noite com uma, precisa passar a noite com todas as outras. Além disso, se ele não tiver condições financeiras de sustentar todas, ele não pode se casar novamente. O Islã proíbe o homem de ser injusto, e se ele falha nisso, é pecado. Hoje em dia, o governo dos Emirados acompanha esses casamentos para garantir que tudo seja feito conforme a lei. É um processo sério, com documentos e responsabilidades. Muita gente pensa que toda mulher árabe aceita tranquilamente ser uma das 4, mas não é bem assim. A maioria das mulheres emiratis modernas preferem casamentos monogâmicos, ou seja, só um marido e uma esposa. Elas valorizam a exclusividade e o amor romântico, como em qualquer outro lugar do mundo. E sim, se o marido decide se casar de novo, a primeira esposa tem o direito de pedir divórcio. A lei islâmica dá essa opção. Estas tradições existem em vários países muçulmanos, mas com níveis diferentes de aceitação. Por exemplo, na Arábia Saudita, que é o país onde a poligamia é ainda mais comum, lá a prática é aceita culturalmente e ainda acontece com famílias tradicionais. Em Omã e Catar também permitem, mas raramente se vê casamentos múltiplos entre jovens. No Egito e na Jordânia é legal, porém socialmente mal vistos. Muitas mulheres não aceitam,
em Marrocos e na Tunísia, a Tunísia é o único país árabe que proibiu a poligâmia desde 1956, com base em leis civis modernas. Ou seja, não é uma regra igual em todos os países islâmicos. Vai depender da cultura local, da modernização e das leis civis. O Alcorão também deixa claro que mesmo o homem tentando ser justo, é muito difícil equilibrar o amor igualmente entre várias pessoas. Vós nunca podereis ser justo entre as mulheres, ainda que o desejeis intensamente, que está na Surat An-Nisa, versículo 129, uma parte do Corão. Por isso, muitos estudiosos islâmicos dizem que o Islã tolerou a poligâmia como uma exceção e não como um modelo ideal. Ou seja, no fundo, o Islã reconhece que o coração humano é limitado e que amar igualmente 4 pessoas é quase impossível. É muito importante entender que cada cultura tem suas tradições e que a poligamia, por mais diferente que pareça, para nós tem uma origem histórica e religiosa. Hoje, a maioria dos casamentos nos Emirados é monogâmico e a mulher tem papel cada vez mais forte e independente na sociedade. Na teoria, para que o homem se case com outras esposas, ele precisa de comunicar à primeira esposa e é necessário o consentimento dela. Mas na prática, isso pode não acontecer como deveria e isso é incorreto. Mas pode acontecer de que algum espertinho tente esconder da esposa. Eu vou contar para vocês um desses casos que aconteceu com uma amiga minha no final do vídeo. Então, se falarmos de outros países como Afeganistão, Paquistão, Índia, etc., estes países não são países árabes. O que eles têm em comum com os países árabes é a religião islâmica, ou seja, são países onde se pratica o Islã. Nestes países, parte ou a maioria da população são muçulmanos também. Vamos encontrar a prática da poligamia. E pode ser que algumas regras sejam diferentes dos países árabes. Por isso, não podemos confundir os países árabes com estes outros países, porque lá talvez eles não sigam as leis e regras como deveriam, e aí vira uma confusão. Então, pessoal, no meu caso, eu sou casada com um homem árabe. Ele é egípcio e vivemos aqui em Dubai, nos Emirados Árabes. No meu caso, eu não aceitei ser a segunda, a terceira nem a quarta esposa, porque o meu marido é cristão. Isso mesmo. Tem árabes que são cristãos. E a poligamia, obviamente, não é aceitada no cristianismo hoje em dia. Meu marido é cóptico ortodoxo. A maioria dos árabes, quando são cristãos, eles são ortodoxos. Por isso, somos um casamento monogâmico, ou seja, só eu e ele. Mas eu tenho um caso intrigante para contar para vocês sobre uma amiga minha que se casou por amor e depois descobriu que foi enganada e que era a quarta esposa. Isso mesmo que vocês escutaram, ela era a quarta esposa. Neste caso, o noivo dela propôs ela em casamento e ela aceitou. E ele foi até o país dela para se casar. E depois de um tempo, ela descobriu que ele já tinha várias esposas nos Emirados Árabes, aqui nos Emirados Árabes. E ela caiu nessa furada, se transformando não na segunda nem na terceira, mas sim na quarta esposa. A saga não termina aqui e é bem longa. E eu vou deixar para contar para vocês esta história com todos os detalhes no nosso próximo vídeo. Então, pessoal, mas o bonito de viver aqui é poder aprender e respeitar uma cultura tão rica e cheia de significados. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e comenta aqui embaixo sobre se você aceitaria ser a segunda, a terceira ou a quarta esposa ou só a única. Deixa aqui também nos comentários se vocês querem escutar a história dessa amiga que se deu mal, se transformando na quarta esposa sem saber de nada. Obrigada por ter chegado até aqui e até o próximo vídeo.